Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like. Sabedoria dos cânticos. Geralmente, a gente acha que a sabedoria está muito associada a Eclesiastes, Provérbios e Jó. São, na verdade, os 3 livros clássicos considerados livros de sabedoria, livros sapienciais. Mas a didática, a sabedoria, a instrução, termo clássico que traduz a palavra instrução, é Torá, que vem do verbo yará, que significa, geralmente, a instrução para o indouto, para a criança. A instrução do lar. Então, a palavra Torá, ela vem do ambiente da casa, do lar, da educação da mãe, do pai, a criança, preparando a criança para servir a Deus, o único Deus, para ensinar a criança a selecionar o verdadeiro Deus dos outros deuses que na época, lá no passado, no período agrícola, havia muitos deuses associados aos fenômenos meteorológicos, à atividade agrícola, precisavam da fertilidade, o calendário estava muito atrelado aos astros, então eles tinham esses deuses sob medida da necessidade deles no dia a dia. Mas a Bíblia também, ela usa a música, os cânticos, que a palavra salmo vem de terrilim, que significa cânticos, no louvor, na adoração, nos salmos e hinos, no cancioneiro de Israel, há muita palavra de sabedoria, porque as pessoas elas acham que assim, tem gente que estabelece quase que uma regra para adoração, para o louvor. O louvor ele é vertical, ele é de baixo para cima. Louvor é uma iniciativa nossa. Aí a palavra, a pregação, a profecia é de cima para baixo. Não, há muita sabedoria, muita instrução também nos cânticos. Os cânticos têm essa perspectiva vertical, de baixo para cima, que é a adoração, e tem uma perspectiva horizontal, que é a questão da instrução, da sabedoria, da educação do povo. Nada melhor do que o povo reunido, do que o povo junto, e geralmente os salmos têm a ver com a adoração no templo, na casa de Deus, onde o pai se reúne com a família. O templo é casa de Deus, casa de Javé, Beit Yavé. É nessa casa de Javé que os filhos se encontram, e o próprio Jesus ele reforça isso, que ele diz: olha, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ali, a casa de Javé, a casa do louvor, a casa da oração, onde o filho elogia o pai pelos seus grandes feitos. E aí, fazendo isso, a mensagem se torna didática, a mensagem se torna para ele mesmo. Todas essas mensagens instrutivas não são para Deus. Deus não precisa da nossa instrução e sabedoria. E na prática do cântico, nós vamos memorizando as mensagens de Deus para a nossa vida, e essas mensagens vão desembocar no chão da vida, na prática, nos relacionamentos, sejam eles com Deus ou uns com os outros. Então, existe sabedoria e instrução nos cânticos. Alguns deles, para que a gente pudesse identificar, discernir a sabedoria nesses textos extraordinários que foram escritos há séculos atrás, mas ecoam nos nossos cultos e trazem mensagens belíssimas, nos instruem, nos levam ao enlevo espiritual e às vezes até o êxtase dos arrepios, das sensações espirituais que não devem ser tolhidas, bloqueadas, impedidas na nossa prática litúrgica, no templo de Deus, no culto formal e nas experiências da casa, do lar, do dia a dia, porque os cânticos eles devem estar presentes também no cotidiano. Então, o primeiro salmo que nós vamos avaliar aqui, que nós vamos estudar, é o Salmo 1, que é um cântico de salmói no grego, poemas adaptados à música. É lírico, é emocional, mas também, sobretudo, é didático. Esse salmo ele vai nos conduzir e nos introduzir numa sensação até de aflição, muitas emoções. Se você lê esse texto, eu acredito que naquela época, quem leu esse texto, naquele contexto no qual ele foi escrito, experimentou emoções muito concretas, que hoje nos remete àquele período, mas que às vezes não são as nossas emoções. Mas esse salmo é tão atemporal, as mensagens, os princípios que ele carrega são tão práticos, ele é didático, então ele é prático, ele é operacional, ele é instrutivo, ele é para que a gente coloque no dia a dia, se a gente quiser levar uma vida próspera, uma vida de sucesso, uma vida de paz, uma tranquilidade na alma, um equilíbrio interior, capacidade de focar.
Está tudo aqui no Salmo. Então nós vamos percorrer esse Salmo. Então aqui, o Salmo começa assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aqui é feliz, realizado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse conselho aqui é a assembleia, é a reunião dos ímpios, é o local onde se tramam as conspirações anti-Deus, onde o homem autossuficiente ele constrói seu próprio caminho antitético ao caminho de Deus. E esse também é um salmo que traz um paralelismo antitético. Você lembra que eu falei sobre a estrutura dos salmos? Os salmos, um dos estilos que caracteriza os salmos, e é muito recorrente, é a questão do contraste, da antítese, que os eruditos chamam de paralelismo antitético, que é bem presente aqui nesse salmo e na maioria deles. Isso aí mostra e o inclina para uma fisionomia mais didática, mais sapiencial, instrutiva. Então, o conselho dos ímpios é a assembleia, é a trama, é o congresso dos pecadores. Então, feliz é o homem que ele não faz parte desse conselho dos autossuficientes. Aquele ímpio, o ímpio é aquele que não pratica piedade. Aquele que não pratica piedade é aquele que está contra a Torá, porque o justo é aquele que se ajusta dentro da Torá, da instrução, da sabedoria, da palavra de Deus, que no caso, naquela época era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que também é mais abrangente, não é só os 5 livros de Moisés, mas abarca também os profetas. E ele não anda no caminho dos pecadores. Esse caminho dos pecadores é uma sequência do conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Isso aqui é uma coisa só. Esse aqui seria um paralelismo sinonímico. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores, trata-se da mesma coisa. Então o homem feliz é aquele que foge desse conselho dos ímpios, que conspira contra o sagrado, contra Deus, contra o bom senso, contra a coerência, contra a saúde mental. Mas esse homem feliz, ele é feliz, ele não é só feliz porque ele se desvia desse conselho perverso dos pecadores, mas ele tem o seu prazer na Torá, lei do Senhor, que a lei do Senhor é a Torá. E nessa lei, ele não só lê a Torá casualmente, não, ele tem uma relação litúrgica com ela. A palavra liturgia significa trabalho prático, trabalho prático. Então ele trabalha, ele medita todos os dias, como o maná do céu, ele come o maná todos os dias, ele se alimenta. É o que Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está se referindo à Torá. A palavra, a Torá se confunde com a palavra se confunde com a Torá. A Torá é a palavra e a palavra é a Torá. A instrução, ela vem por meio da palavra, da vara. Então, ele de dia e de noite, 24 horas, ele está atento. E meditar não é só ler, é deixar a Torá nortear a vida, ser a bússola do crente, do homem de Deus, o mapa do viajante nas estradas áridas dessa luta contra os conspiradores de Javé, aqueles que andam no conselho dos ímpios. E aí, depois dessa introdução, o texto vai trazer algumas imagens que eu queria compartilhar com vocês. Há 2 imagens aqui que contrastam o justo com o ímpio, e elas são muito vívidas. Mas para que nós possamos entendê-las, nós precisamos viajar para a geografia e a economia do local, de um povo que ele era predominantemente agrícola e sedentário. Havia a cidade, mas predominava o ambiente agrícola. E aqui, o texto aqui no versículo 2, 3 e 4 evoca esse ambiente. Ele diz assim, olha, o justo ele tem um prazer na lei do Senhor e ele medita de dia e de noite.
E, por conta disso, ele será semelhante à árvore plantada junto à corrente de águas. Então, uma árvore lá na Palestina, naquele ambiente geográfico, é alguma coisa assim extraordinária, num ambiente onde predomina o deserto, o lugar árido, o ambiente ermo. Uma árvore significa alimentação, descanso para o viajante cansado, sombra para aliviar o forte calor do dia, a intensidade do sol. Tanto que as árvores eram adoradas. O poste ídolo, ele é inspirado na árvore sagrada. A Asherá, que era a deusa árvore, bosque sagrado, que foi combatido no capítulo 23 de 2 Reis, lá por Josias, na sua reforma político-religiosa, foi contra o poste ídolo, que era uma árvore decorada, adorada, que tinha sacerdotes, que inclusive esses sacerdotes figuravam como oficiais religiosos da corte da época, e eles foram demitidos, expulsos, e seus altares e aparatos de culto e equipamentos religiosos foram todos destruídos. Então a árvore era um elemento que era adorado por causa da sua escassez e da ideia da maternidade, do cuidado, do alimento, do fruto, da sombra. Aquele que tem o prazer na lei de Deus, na Torá, aquele que medita na Torá, ele vai se alimentar, ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, uma árvore viçosa, florescente, que dá o seu fruto na estação própria, uma árvore equilibrada, uma árvore saudável, e cuja folha não cai. É uma árvore que produz porque é saudável, ela está junto às correntes de água. A água, os fluidos da lei de Deus, da Torá, da palavra de Deus que se infiltram, que são absorvidas pelas raízes bem firmadas em solo fértil da presença de Deus, e que captam essa água da vida, e aí ela tem saúde, as folhas não caem, ela não murcha, ela dá fruto. Essa questão de dar fruto tem muito a ver com o escapar do juízo de Deus, porque o juízo de Deus lá no futuro escatológico tem a ver com a questão das mãos vazias, da falta de fruto, da árvore que é cortada porque não produziu fruto, fruto de justiça, fruto de arrependimento. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Mas o homem que medita na Torá, na lei de Deus, ele escapa de todos esses perigos. E tudo quanto ele fizer prosperará. Tá vendo? Olha, vida e prosperidade. Então, temor de Deus, a espiritualidade e prosperidade se combinam aqui no texto também. Essas duas coisas, esses dois elementos são complementares. E o homem que observa a Torá, ele é energizado por esse poder que gera a vida, saúde, faz com que ele fique frondoso, uma árvore frondosa, produtiva, frutífera, viva, longeva. Olha só aqui, como é que o Salmo aqui, ele quer nos educar, ele quer nos instruir, ele quer nos conduzir. E ele quer também mostrar que o justo, que às vezes se apanha sozinho, lutando contra essa assembleia de ímpios, que querem comer o fígado dele, que querem devorá-lo, canibalizá-lo, que querem deixá-lo fragmentado, anêmico, raquítico, paraplégico espiritual, morto, seco, sem vida, e às vezes se sente solitário nessa luta, nesse caminho de prova, de dificuldade. Esse texto vai nos conduzindo à esperança, que existe uma esperança. A observação da lei do Senhor é o remédio para que a gente encontre a cura, encontre saúde, revitalização na caminhada dura, difícil do dia a dia, porque o mundo jaz no maligno. E aí a gente precisa estar sempre vigilante, atento, observando 24 horas na lei do Senhor. E no versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Aqui, outro elemento, outra imagem tirada da roça, retirada do campo. E aqui há um paralelismo antitético.
Porque no primeiro diz assim, olha, os justos, eles são como uma árvore fixada do solo, que produz frutos, sombra, alimento, cheia de saúde e vida. Mas os ímpios, porque eles não observam a Torá, eles não captam a seiva da vida, ela não penetra e não se ramifica nas extensões dos seus galhos, ele é seco. E aí a imagem é a imagem do campo, do agricultor, que vai lá, que colhe o trigo, ele coloca na eira, que é um chão batido, ele pega um mangual e bate, e dá uma surra nessa palha, e essa palha, o trigo, ele se desconecta, ele solta da palha, e aí o trigo é mais pesado do que a palha, e aí eles fazem uma outra operação, eles pegam um garfo, uma pá, eles pegam o trigo e o lançam para cima, com a palha, mas aí o trigo que é mais pesado, ele cai na eira, no chão batido, e o vento sopra toda a palha, todo o resíduo que é separado do trigo. A palha tem que ser separada do trigo. O texto aqui está fazendo essa separação. O texto está nos ajudando a discernir quem é o ímpio e quem é o justo. Mas de forma muito clara, está mostrando, olha, as características do justo são essas. E as consequências de observar a lei de dia e de noite são evidentes. Mas o ímpio que não observa, ele morre gradualmente, é suicídio, ele se auto-aniquila, ele se autodestrói, e aí ele vai ser dispersado. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like